Senhoras, senhores e outros, estamos aqui novamente para esse quadro extra do mês, onde eu falo de uma forma bem mais breve e direta sobre uns outros álbuns que eu ouvi, mas que não acabaram virando um vídeo independente. Meio que é só isso mesmo, então como de costume, like, se inscreve no canal, apenas se você quiser, é claro, e vamos nessa. Bom, vamos começar já com um dos, se não até o mais chamativo lançamento de trap e rap brasileiro desse mês, o Perdas e Ganhos do Felipe Kaique da Silva, vulgo FK. Pra quem não sabe, esse é o seu primeiro álbum de estúdio e muitas expectativas altas estavam cercando ele, já que aparentemente o projeto está sendo lançado após um período bem complexo e difícil pessoalmente para o FK. Isso de certo modo é até representado na própria capa, que demonstra a visão dele se recuperando dos rompimentos de seus tendões, o que o manteve afastado dos palcos, de seus fãs e afins. E muito do conteúdo do LP tem como propósito servir de atualização dele para sua comunidade, tanto sobre o que foi perdido quanto aquilo que ele conquistou no caminho. Então essa é uma história bonita, mas lembre-se que o Sr. E aqui não opera na base do voto de simpatia. Falando especificamente sobre o álbum, nós temos uma divisão bem arrumadinha sobre essas ideias de perdas e ganhos que eu acabei de falar. E para começar, eu acho que o lado dos ganhos é onde o projeto realmente consegue ofuscar a outra metade em basicamente todos os aspectos, seja rimas, flow, batidas e produção e até mesmo performance dos feats. Claro, não é uma sessão perfeita, mas pra mim pelo menos foi uma experiência bem mais interessante, animada e criativa de se ouvir. FK e companhia com certeza não reinventam a roda, mas se você só procura uns hits divertidos e simples de pop trap, dá pra tirar proveito dessa parte. E o mesmo definitivamente não pode ser dito para o lado das perdas, onde a atmosfera mais introspectiva inevitavelmente vai demandar um poder maior em outras habilidades musicais, das quais, na minha honesta opinião, o FK e sua equipe passam longe de dominar. Na tentativa de serem emocionantes, as batidas acabam soando repetitivas, monótonas, previsíveis e clichês dentro de outros raps nessa vibe. Tirando uma ou outra referência perdida por aí, as letras são bem amadoras, pra mim é meio difícil levar ele a sério com um refrão que começa com "Por que se age assim comigo, te fodo bem, não fodo mal, então pra que isso?". E o Felipe por conta própria não tem uma voz ruim, mas na minha opinião não tem o poder de R&B que essas faixas demandam pra realmente serem bonitas. Então pra esse álbum é isso mesmo. Eu entendo até um certo ponto a galera tá tão animada e emocionada por esse lançamento, mas dizer que ele é um LP 10 de 10, 9 de 10, daí infelizmente eu não vou poder concordar não. Eu não acho ele essencial pra sua vida. As minhas músicas favoritas aqui foram Jacaré no Peito 2023, Balena, Ganhos, Interlúdio e Perdas, Introdução. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 4,75, beleza? O próximo álbum que eu quero falar sobre é com certeza um dos lançamentos que mais me pegou de surpresa nesse mês, que é o Data do Tiny. Em poucas palavras, pessoal, esse cara é simplesmente uma das figuras mais importantes da gigantesca onda de popularização do reggaeton. Durante anos ele atuou principalmente como um produtor musical e já trabalhou com figuras como Daddy Yankee, Don Omar, Kali Uchis, Cardi B, J Balvin e claro Bad Bunny. Ou seja, praticamente todo mundo que é relevante nesse gênero. E pelo que eu entendi, recentemente ele tem adotado uma postura mais independente, assumindo o leme e o protagonismo com mais frequência, e esse Data é o seu segundo álbum de estúdio focado principalmente nele mesmo. Mesmo não tendo muito contato com seus trabalhos, eu pude ver em poucos segundos de discussões que ele é um nome muito respeitado nesse meio, e baseado somente nesse LP, eu com certeza vejo o motivo disso. Por mais que o Tiny por si só não chega a pôr as mãos no microfone, no que se refere à produção, que é o lance principal dele, realmente esse é um dos álbuns mais interessantes e bem compostos de reggaeton que eu ouvi nos últimos tempos. O instrumental como um todo mostra um nível de variedade e diversidade de influências muito legal, sem sacrificar o ritmo tão característico e marcante desse estilo. Muito disso com certeza se deve ao grupo interessante que o Tiny conseguiu montar aqui, puxando mais figuras bem esotéricas como Arca, Fortet e até o Skrillex. Dessa forma vemos as tracks constantemente flertando com estilos de synth pop, R&B e vários tons de música eletrônica, que só ficam mais interessantes acompanhados de refrões gigantescos, mudanças de atmosferas e trocas super bem planejadas de batidas. No entanto, acho justo levantar alguns pontos não tão positivos assim. É verdade que no decorrer do projeto dá pra sentir que algumas músicas parecem atuar só como filler, o que é frustrante porque mesmo alguns interlúdios trazem umas ideias interessantes que não são muito exploradas. Além disso, nem todas as escolhas de rappers e cantores dá muito certo. Em vários momentos vai parecer que um soa parecido demais com o outro, o que é uma coisa chata, e dava pra dar uma cortada na duração, que infelizmente acaba meio fatigante quando o ritmo vai se repetindo tantas vezes no decorrer do LP. Mas fora esses detalhes, eu acredito que esse é um lançamento sólido e sem dúvida entendo o hype entre a comunidade hispano-americana. Recomendo bastante caso você se interesse em reggaeton, mas não sinto que é o essencial pra sua vida. As minhas músicas favoritas aqui foram Fantasma AVC, Volver, Mojave Ghost, 1111 e Sci-Fi. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 7,75, beleza? Em seguida vamos comentar sobre um pra alegrar os snobs, que é o Evenings at the Village Gate, um álbum ao vivo gravado originalmente em 1961, chefiado principalmente pela colaboração John Coltrane e Eric Dolphy. Pelo que eu entendi, esse projeto foi por um tempo considerado perdido e só recentemente foi descoberto em uma coleção de Nova York. E nessa época de 61 pega certinho no período de transição do Coltrane, flertando mais com experimentação e jazz avant-garde, que eventualmente cresceriam mais em LPs como Africa
Bass e Ole Coltrane. E esse álbum arquivado compila breves sessões dele no Village Gate com o Dolphy e outros colaboradores frequentes, como Art Davis ou Red Workman no baixo, McCoy Tyner no piano e Elvin Jones na bateria, ou seja, um line-up forte. Mas vejam, senhoras, senhores e outros, eu sou tão eficiente quanto uma ameba no que se refere a jazz, então eu vou manter isso relativamente breve. Mas o que eu posso te afirmar é que só na base dos nomes envolvidos, eles teriam que ser atropelados no meio da gravação para ela não ser no mínimo interessante de se escutar. São longas sessões com improvisações e pegadas alternativas de melodias familiares que eu não consigo imaginar sendo ignorada por qualquer apreciador mínimo desse gênero. É muito legal conferir a elegância animada de Greensleeves e a dinâmica energética entre o Coltrane e o Dolphy indo pro final da track, e a velocidade de Impressions que conta com aquele solo foda de piano do Tyner. Mas o que vai prender mais atenção, obviamente, vão ser as reinterpretações de My Favorite Things e Africa, que na verdade talvez seja a única apresentação ao vivo que restou do catálogo dele para ouvirmos atualmente. E claro, ouvir esses dois de graça ainda por cima é realmente algo fascinante e insano. Eu teria adorado ouvir melhor a melodia de Favorite Things na flauta do Dolphy, mas infelizmente a qualidade do áudio e mixagem do LP, como consequência do tempo, acabaram bem prejudicados em momentos chaves do projeto, aumentando drasticamente o som da batida em detrimento do resto. Se você for um fã dos ritmos do Elvin Jones, então esse aqui vai ser um prato cheio pra ti, mas se não, prepare-se pra forçar um pouco o ouvido. Então pro Evenings vai ser isso mesmo, eu não vou dar uma nota ou selecionar os meus favoritos, porque de novo, não é exatamente um lançamento novo, mas mesmo assim achei que valia a pena pelo menos comentar. Se você curte jazz, esse é um essencial pra você sem sombra de dúvida. E agora não vamos falar sobre um álbum, em sim um EP, que com certeza foi um lançamento grandioso pra várias pessoas, o Version Up do Odd Eye Circle. Esse grupo, pessoal, é basicamente um trio de moças e representa o que é provavelmente a subunidade mais potente de um dos conjuntos mais titânicos do K-pop, a Luna. Eu não vou explicar sobre a história desse coletivo massivo, as integrantes e outras subunidades, porque isso levaria muito tempo, mas contextualizando o Odd Eye Circle, dá pra afirmar que elas são um dos poucos grupos de K-pop que conseguiram furar a bolha e são amplamente apreciadas mesmo entre os nerds de música, o que muito se deve ao lançamento Max and Match de 2017. Recentemente teve uma treta gigantesca entre a Luna como um todo contra a agência Blockberry Creative, e as 3 meninas do Odd Eye Circle foram algumas das primeiras que conseguiram anular os contratos, se livrando dessa empresa e reagrupando sobre a Mod House, o que tornou esse lançamento possível. E por mais que esse EP esteja com uma recepção bem positiva, o que faz sentido, já que de certo modo representa também uma conquista pessoal para as meninas, que obviamente eu parabenizo e respeito bastante, apesar de tudo isso eu vou ter que ser brutalmente sincero e admitir que eu não gostei muito desse lançamento. Infelizmente, nesse Version Up, eu não consigo sentir a criatividade e poder que eu associaria a essas meninas. Sim, a produção segue com uma proposta bem eclética, com diversos sons de campos do pop, disco e eletrônica, mas pra mim isso não foi usado de uma forma que soa muito interessante. A impressão que eu tenho é de que parece que elas só tentaram repetir a fórmula do projeto anterior delas, o que beleza, não torna o EP em algo horrível, mas me soa levemente ultrapassado comparado com outros nomes que estão relevantes no K-pop atual. Além disso, parece que mais do que nunca elas ficaram dependentes de refrões meio bobinhos e irritantes, como é o caso da Air Force One, que pra mim é uma forte concorrente pra pior música já lançada sobre o nome do Odd Eye Circle, e mais uma vez não é esse tipo de coisa que eu espero delas. E pra Version Up, infelizmente vai ter que ser isso mesmo, foi uma decepção considerável pra mim, e não chega nem perto da qualidade do Max and Match. Eu não acho ele essencial pra sua vida, as minhas músicas favoritas aqui foram só Love Me Like e My Secret Playlist, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 4,50, beleza? Mas vamos aproveitar esse gancho e falar sobre mais um EP de K-pop, que sim, é o Get Up da New Jeans. Então, sabe isso que eu acabei de falar sobre como a produção do Odd Eye Circle soa levemente ultrapassada comparada a outros grupos atuais desse gênero? Pois é, as meninas do New Jeans são um ótimo exemplo disso que eu comentei. Elas ainda são um conjunto bem recente na indústria, mas mesmo com pouquíssimo tempo na ativa, já acumularam uma quantidade assustadora de atenção de diversos públicos e bolhas, o que sem dúvida está relacionado à sua equipe na produção, que abrange várias tonalidades diferentes de UK Garage, Drum and Bass, Two-Step, Future Bass e muitos outros estilos de eletrônica, rendendo um som bem mais único e reconhecível. Mesmo eu, que não aprecio 100% dos lançamentos delas, tenho que reconhecer como elas enriquecem bastante o som do K-pop atual. E olha, mesmo não estando super animado para esse lançamento, já que os singles para mim não soaram grande coisa, no fim das contas eu até saí relativamente satisfeito desse EP. Uma das minhas maiores preocupações era de que as meninas não conseguissem casar muito bem essa variedade de sons com performances e estruturas apropriadas, afinal não adianta muito ter todo esse leque de sons eletrônicos se você vai cantar versos e refrões da mesma forma que cantaria em uma batida genérica de trap ou EDM, certo? E felizmente elas conseguiram compensar bem os singles com as faixas restantes. Na verdade até é engraçado, porque pra mim todas as tracks aqui que não são os dois singles são muito boas, especialmente na segunda metade do EP. Então Get Up acaba sendo o highlight de K-pop do mês, longe de ser perfeito, mas é um bom indicativo para o futuro da New Jeans. Eu não acho ele essencial para sua vida, as minhas músicas favoritas aqui foram A$AP, Cool With You e ETA, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 7 redondo, beleza?
Chegando perto do fim, temos um álbum que com certeza é um dos que eu mais me arrependo de não ter falado sobre na época que foi lançado, que é o Zulu Quarta Parede Volume 3 do rapper Zudzilla. Pra quem não sabe, ele é um artista do Rio Grande do Sul, já possuindo uma boa quantidade de projetos na manga e uma reputação bem positiva entre o underground do hip hop nacional. E como o próprio nome indica, esse lançamento marca a terceira e última parte da trilogia Zulu, iniciada em 2019. E pessoal, na minha opinião, o Quarta Parede é no momento um dos melhores LPs brasileiros desse ano, não só no rap, mas na música em geral. Eu admito que não tinha muito contato com os trabalhos dele antes desse volume 3, eu caí bem de paraquedas no conteúdo aqui, mas mesmo assim fiquei muito impressionado com o resultado final. Eu não tava esperando um álbum de qualidade tão elevada como esse. Se eu tivesse que organizar os meus critérios em uma listinha, uma checklist, esse LP é basicamente uma grande sequência de notinhas positivas em quase todos os pontos. O próprio Zudzilla é um rapper muito habilidoso e competente, mostrando uma escrita afiada e esperta, capacitada para discutir sobre tópicos sociais, momentos pessoais introspectivos e até faixas mais leves e românticas, por exemplo. Além disso, conseguiu demonstrar também um nível respeitável de versatilidade no próprio flow e cadência, que com certeza é bem-vinda para o projeto, e para acompanhar essa versatilidade, nada mais apropriado que uma produção igualmente eclética, que é outro ponto forte do Quarta Parede, onde os instrumentais não se restringem só à batida de trap ou boom bap, mas agrega vários sons diferentes de músicas brasileiras, jazz rap, funk e até uns momentos experimentais também. Não só isso, mas as escolhas de participações extras também são muito boas, a organização do álbum ficou bem legal, com os interlúdios, intro e o último manifesto. A única coisa que pra mim pode ser vista como um ponto fraco no projeto é alguns momentos de filler, especialmente indo pra segunda metade do LP. E mesmo isso, na verdade, também não é o fim do mundo, considerando a qualidade apresentada na primeira metade. Ou seja, como eu falei antes, pra mim esse é um dos melhores álbuns nacionais de 2023 e me surpreende bastante que não tenham muitas pessoas falando mais sobre esse projeto, porque ele com certeza merece muito mais atenção e clamor do povo. Sim, eu acho que ele é um essencial pra você, independente da sua formação musical. As minhas músicas favoritas aqui foram God Bless, Tempo Ruim, Azul Piscina, O Preço da Guerra, e Got e Groove ou Caos. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 9,25, beleza? E por fim, vamos falar sobre My Back Was a Bridge for You to Cross, da Anony and the Johnson. De uma forma bem resumida, a Anony é uma artista com reputação extremamente respeitada e admirada, como consequência não só de sua vasta rede de influências e estilos que são incluídas em seus trabalhos, e não só por sua voz bem reconhecível e marcante, mas também por sua grande dedicação em discutir sobre temas políticos e sociais em suas músicas. E o Bridge marca o grande retorno dela em colaboração com a banda The Johnsons, sendo o primeiro material novo em conjunto desde 2010. Eu quase deixei esse projeto passar batido porque, por mais que eu respeite a história do coletivo, os singles não me prenderam muito, especificamente Sliver of Ice e Why Am I Alive Now, que ainda são faixas que eu não curto muito. A impressão que eu tinha era de que esse seria um LP fortemente orientado pro soul raiz e emocionado, na pegada de Marvin Gaye, que mais uma vez eu respeito, mas passa bem longe de ser um dos meus estilos de música favoritos. E depois de ouvir o álbum, eu concluo que de certo modo eu estava certo, porque frequentemente as músicas vão apostar em estruturas lentas e longas, mas em contrapartida gostei bastante das composições, que quase sempre compensam essa espera com conclusões instrumentais bem grandiosas e barulhentas, que daí sim transmitem o impacto que eu presumo que a banda quis expressar. Além disso, é óbvio que temos que reconhecer o esforço da Anony em refletir sobre tantos temas complexos sobre a sociedade moderna, como discursos de ódio, violência, aquecimento global e transfobia. Apesar de todo esse tom pesado e frequentemente apocalíptico do LP, fico feliz pelo meu receio inicial ser apenas um caso de má escolha de singles, porque a grande maioria do resto do Bridge se mostrou bem profundo, emocionante e cativante sonoramente. Dessa forma, eu sinto que esse também foi um ótimo lançamento do mês, uma pena que não deu pra cobrir por completo em um vídeo, mas pelo menos aqui mandamos esse salve. Sim, eu acredito que ele é um essencial pra sua vida e inclusive acho muito difícil termos algum outro lançamento de calibre semelhante de soul com qualidade tão alta como esse em 2023. As minhas músicas favoritas aqui foram Can't, Scapegoat, Rest, It Must Change e There Wasn't Enough, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 8,50, beleza? Então, senhoras, senhores e outros, pra esse mês eu acho que já tá bom, vários álbuns diferentes, incluindo esses dois últimos que eu julgo serem essenciais pra vocês, mesmo esquema de sempre, se puder, like, compartilha e se inscreve no canal, lembre-se que tudo aqui é somente a minha opinião, até a próxima e falou!